Se um homem não deve acreditar em si mesmo, em que ele deve acreditar? Por acaso você sabe o que é ortodoxia? Orto vem de ortopédico, quer dizer certo. Doxia quer dizer opinião certa. Ou seja, a opinião a qual deveria seguir. E nós, seres humanos, temos uma dimensão de como as coisas são, como as coisas deveriam ser e como eu gostaria que elas fossem. Ou seja, existem essas três dimensões. Como eu gostaria, como são e como deveriam ser. Mas, antes de abordar sobre ortodoxia, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu fiz uma leitura rápida desse livro aqui, Ortodoxia, do Chesterton. Esse livro é uma defesa cristã. Ele tenta defender o cristianismo contra as novas heresias. Antes de ser católico, que ele era anglicano. Depois se converteu ao catolicismo porque ele viu que o catolicismo tinha a ortodoxia correta. Ele se transformou em um grande defensor do catolicismo cristão. Gilbert Chesterton nasceu em maio de 1874 em Londres. Possuía uma inteligência incomum, mas não foi um bom aluno, pois tinha miopia e enxergava com dificuldade. Fortemente inclinado às letras, criou um grupo para estudar e debater literatura, tornando-se depois escritor, jornalista, teólogo, literário e crítico da arte. Foi criado no anglicanismo, porém mais tarde se converteu ao catolicismo. Casou com Frances Brochet em 1901, mas não tiveram filhos. Chesterton publicava seus textos nos jornais e rapidamente ganhou destaque na Inglaterra e em outros países. Seu extraordinário talento literário era reconhecido ao longo de sua vida e escreveu mais de 80 livros. Em 1914, Chesterton ficou gravemente doente e não se sabia ao certo a origem da doença. Ficando vários dias sem consciência, faleceu aos 62 anos em junho de 1936 em sua casa. Para Chesterton aqui, ele traz algumas coisinhas para nós. Bem, se um homem não deve acreditar em si mesmo, em que ele deve acreditar? Depois de uma longa pausa, Chesterton respondeu essa pergunta. Vou para casa escrever um livro em resposta a essa pergunta. Esse aqui é o livro a qual Chesterton tenta discutir se o homem não deve acreditar em si mesmo, em que ele deve acreditar. Uma coisa que eu aprendi lendo esse livro de Chesterton é que ele sustenta a ideia do pecado original, que para ele a qual muitos teólogos modernos estão querendo excluir, que não existe pecado. Olha o que ele coloca. Mas acho que a ortodoxia pode bem começar onde a nossa discussão começou, aos redores do hospício. Para Chesterton, o hospício é onde está todas as pessoas que acreditam em si mesmos. Ou seja, está lá a pessoa que acredita que é Napoleão, está lá quem acredita que é Elizabeth, está lá quem acredita que é Hitler. Os loucos que acreditam em si mesmos estão no hospício, segundo Chesterton. Olha o que ele coloca. Os modernos mestres da ciência estão muito impressionados com a necessidade de iniciar toda investigação com um fato. Os antigos mestres da religião ficaram igualmente impressionados com essa necessidade. Eles começaram com o fato do pecado, um fato tão prático quanto batatas. Olha o que Chesterton coloca também. Alguns novos teólogos contestam o pecado original, que é a única parte da teologia cristã que pode realmente ser provada. Chesterton, ele narra que nós, seres humanos, precisamos trabalhar a nossa imaginação. Ao contrário disso, os cientistas modernos, eles pregam o livre pensamento. E para eles, o livre pensamento é você não acreditar
que o mundo pode ter sido criado. É você não acreditar que o homem pode caminhar sobre as águas. É você não acreditar que o homem pode ser redimido por um ser divino. Para eles, o livre pensador é aquele que não acredita nada disso, que não acredita em milagres. Chesterton narra no seu livro Ortodoxia que a sua empregada, ou sua babá, melhor dizendo, contava histórias fantasiosas para ele. Uma árvore que falava, um cachorro que falava. Depois que ele cresceu, ele caiu na visão materialista, ele começou a desacreditar dessas coisas, até da própria religião, porque ele estava começando a ser um livre pensador. Ele começa a perceber que, na verdade, ele não estava sendo um livre pensador, ele estava limitando o seu próprio ato de pensar. O livre pensador verdadeiro é aquele que é capaz de pensar na estrutura da realidade como ela é, provar que a grama realmente é verde, mas o livre pensador, ele pode ter a habilidade de a grama, na imaginação, ser rosa. Mas Deus, Criador, criou o mundo com essa estrutura. E o mundo está nessa estrutura também devido à contaminação pelo pecado. Chesterton sustenta que o homem que acredita em si mesmo, existe muitos na história. Existe um homem estoico que acredita que existe uma luz interna dentro dele, um Deus interno. Esse mesmo homem é impressionado pela visão panteísta de que a natureza ela é cíclica, destrói os homens ao longo da existência. Ele fala que essa ideia incorporada em uma pessoa faz a pessoa se tornar frio, porque para ela tanto faz matar ou não matar seres humanos. Então Chesterton ele começa a examinar a influência das ideias em nós seres humanos. Quando trazemos a visão materialista, em vez de trazer livre pensamento para o homem, essa visão materialista limita o homem nessa dimensão, nessa matéria. Olha a defesa que o Chesterton faz do cristianismo. O cristianismo veio ao mundo, em primeiro lugar, para afirmar com violência que o homem não tem que olhar somente para dentro, mas olhar para fora, contemplar com espanto e entusiasmo uma companhia divina, de um capitão divino. A única diversão de ser cristão era que um homem não era deixado sozinho com a luz interior, mas reconhecia de modo definitivo uma luz exterior, tão bela quanto o sol, clara como a lua, terrível como um esquadrão com bandeiras deflaudadas. Olhe a forte crítica que ele faz às visões mais panteístas e naturalistas. A natureza física não deve ser objeto direto de obediência, deve ser apreciada, não adorada. As estrelas e montanhas não devem ser levadas a sério. Se forem, determinaremos onde a adoração pagã da natureza determinou. Então, com Chesterton, ele examinando a força das ideias sobre a mente dos homens, olha a forte crítica que ele faz ao materialismo que influencia no determinismo, que seria o fatalismo. Olha, por exemplo, quando o materialismo leva os homens a completarem o fatalismo, como geralmente acontece, é muito inútil fingir que isso é, em qualquer sentido, uma força libertadora. É absurdo dizer que você está especialmente promovendo a liberdade quando usa o livre pensamento para destruir o livre-arbítrio. Os deterministas vêm para prender, não para libertar. Ou seja, Chesterton ele critica toda a estrutura da sua época, do século XX, que o determinismo materialista, na verdade, ele prende o homem, ele não liberta o homem. Durante esse livro, ele fala que a nossa sociedade de hoje não é uma sociedade sem virtude, porque o cientista tem virtude demais em dizer que está buscando a verdade, o religioso tem virtude demais em dizer que é piedoso, o ateu tem virtude demais em dizer que não sabe tudo. Mas o que Chesterton diz é que, na verdade, a nossa sociedade está repleta de virtudes enlouquecidas. Porque antes ele falava que a humildade fazia os antigos pensadores a continuar a buscar por conhecimento. Agora, a falsa humildade força o homem a ficar na pequenez.
eu não sei tudo, sou uma pessoa frágil. Então, segundo Chesterton, a teoria científica visa explicar esse mundo material com as suas leis, muitas vezes caindo em determinismos. Mas Chesterton, ele garante a existência de um ser maior, que para ele, sendo cristão, seria Deus. Ele fala aí, como já citei, que a graça do ser cristão é que o homem não fica só com seu Deus interno, mas o homem passa a entender e a crer que existe um Deus externo que zela por tudo, que muitas vezes pode até quebrar as leis da física, de certa forma quebrar as leis da física, e andar sobre as águas, multiplicar os pães, faz acontecer milagres. Para Chesterton, esse é o verdadeiro livre pensador, que vive de acordo com as leis da física, vive de acordo com as leis encontradas pela ciência, mas ele está livre a pensar que pode acontecer alguma coisa que está além da fatalidade e do determinismo. Para terminar esse vídeo, eu deixo uma citação do Chesterton para você. Olha o que ele faz. Se quisermos erradicar as crueldades inerentes ou erguer populações perdidas, não podemos fazê-lo com a teoria científica de que a matéria precede a mente, mas podemos fazê-lo com a teoria sobrenatural de que a mente precede a matéria. Então Chesterton deixa claro que existe uma mente ou um plano espiritual que precede a matéria. Alguns cientistas vão sustentar que a matéria precede a mente. Não é à toa que essa influência está muito no marxismo que ele vai citando no decorrer. Espero que essa pequena resenha desse livro Ortodoxia possa ajudar você a entendê-lo melhor. Talvez esse vídeo aqui possa motivar você a querer ler essa obra do Chesterton. Muito obrigado e bons estudos de filosofia. Fui!